que ponto chegamos? Voltando à hipótese de fraude nas urnas, muitos argumentam que a prova do crime estaria na divergência, na incompatibilidade ideológica entre o voto para presidente e o voto para governador ou senador. O caso mais citado é o de Minas Gerais. Lá em Minas, Romeu Zema, um liberal de direita, se reelegeu governador com 56% dos votos válidos, ao passo que Lula, um cleptocrata da esquerda, venceu o primeiro turno com 48% dos votos contra 43% de Bolsonaro. Os números sugerem que apenas 3 em cada 4 eleitores de Zema votaram em Bolsonaro. Isso realmente não faz muito sentido do ponto de vista lógico. Mas quem disse que a escolha do eleitor é exclusivamente racional, pessoal? Será que fatores emocionais como ranço, carisma, nostalgia e memória afetiva não pesam nessa decisão? Um dos sentimentos mais fortes que existem, seja ele justificado ou não, é o sentimento de rejeição, de aversão, de repulsa. E aqui, a despeito de qualquer alinhamento de ideias e políticas, existe um abismo estatístico entre Zema e Bolsonaro. As pesquisas apontavam o governador Zema com cerca de 25% de rejeição entre os eleitores mineiros. Já o presidente Bolsonaro costuma ter sua rejeição aferida na casa dos 50%. Essa é apenas uma das várias possíveis explicações técnicas para essa discrepância entre a votação de Zema e Bolsonaro em Minas Gerais. Vamos combinar que, ao contrário de Jair Bolsonaro, Romeu Zema não enfrentou uma campanha nacional de difamação e desinformação instigada pela maior emissora do país, pelo maior jornal em circulação no país e pelo maior site noticioso do país. É natural que a popularidade e a votação de Zema sejam maiores lá em Minas. A boa notícia para a campanha do presidente é que Zema já declarou apoio à reeleição de Bolsonaro e o prognóstico é que o presidente aumente a sua votação nas Minas Gerais. Aliás, cumpre destacar que o governador Zema tem dado uma grande contribuição ao debate público, divulgando a verdade sobre o desastre provocado pelos governos corruptos do PT em Minas e no Brasil. Nós sabemos que no passado o PT em Minas Gerais foi uma grande tragédia. Foi uma das gestões mais desastrosas que o Estado já teve. E como eu sou mineiro e senti na pele esse desastre que foi Minas Gerais, na gestão do passado, que vai de 2015 a 2018, eu tenho obrigação de combater um governo que já causou danos enormes, não só ao Estado, como cidades grandes aqui, como Uberlândia, Pouso Alegre, que também tiveram tragédias aqui com gestão PT. E eu que venho do setor privado, sei mais do que ninguém o desastre que o PT provocou em 2015 e 2016 no Brasil, mais de 10 milhões de desempregados. Então, o meu grande objetivo é combater o PT. O brasileiro que tem a memória boa sabe que o governo Dilma foi uma tragédia, a maior recessão da história e a maior inflação idem. Mas de volta às alegações de fraude eleitoral, é muito comum as pessoas incorrerem na falácia da inversão do acidente e tratarem aquilo que é exceção como se fosse regra. Ontem mesmo, aqui na Jovem Pan, foi noticiado o caso de 2 pessoas, coincidentemente do interior de Minas Gerais, que foram impedidas de votar em razão de um voto anterior já registrado em seu nome. A denúncia é gravíssima, foi reportada à polícia e está sendo apurada pelas autoridades competentes. Mas isso é a exceção, não a regra. Até o momento, o que nós vemos pelo Brasil são casos isolados de crimes eleitorais, como sempre houve e sempre haverá. Mas não é razoável presumir uma fraude generalizada na votação, tomando como base alguns incidentes pontuais. Para sustentar esse tipo de acusação conspiratória, é preciso que haja evidências concretas de manipulação em grande escala. O eleitor, o apoiador de um candidato tem que se policiar para não sucumbir à síndrome da pior interpretação possível e enxergar nos resultados que não lhe agradam a falsa certeza de fraude nas eleições. E para fechar, eu faço um apelo. Se hoje eu falhei aqui na minha missão e não consegui te convencer a abandonar a ideia de que o primeiro turno foi roubado, então vamos ao aspecto prático da coisa. Não há nada que você possa fazer a respeito nesse momento. E você não está ajudando ninguém esperneando nas redes sociais e no celular. Pelo contrário, você só fomenta desânimo, só semeia desesperança e só traz desilusão com esse comportamento destrutivo.
Saia dessa frequência de negatividade, canalize a sua energia positiva para conquistar votos a favor do seu candidato. Você quer mudar o resultado da eleição? Comece mudando a sua postura, mude seu foco da reclamação para a persuasão. Por favor, faça esse exame de consciência. Talvez nessa eleição, o que realmente precise mudar seja a sua atitude. E como diz o Gabriel Pensador, muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente.